O cristianismo que conhecemos, o mesmo que transformou nações e moldou a moralidade do mundo ocidental, encontra-se em grave declínio. Hoje, a igreja parece fraca, desorientada, incapaz de enfrentar os desafios de uma sociedade que rejeita a verdade de Deus. Mas antes de culpar líderes, governos ou o espírito do tempo, precisamos olhar para dentro. A verdade é dura, a culpa é nossa. Cada cristão que se acomodou, que silenciou diante do pecado, que trocou a fidelidade ao Evangelho por conforto pessoal, contribuiu para essa queda. João Calvino, em sua defesa ardente da soberania de Deus e da centralidade de Cristo, nos lembraria que a verdadeira reforma começa no coração do crente, que não se contenta com aparências, mas busca a santidade genuína. Hoje a igreja clama por esse despertar, mas a pergunta que paira sobre nós é cruel. Estamos dispostos a assumir a responsabilidade pelo que vimos desmoronar? A primeira causa do declínio que enfrentamos não está fora da igreja, mas dentro dela. É a traição ao Evangelho. Muitos que se dizem cristãos hoje vivem como se Cristo fosse uma figura simbólica, uma inspiração moral, mas não o Senhor soberano que transforma vidas. João Calvino nos lembra que o Evangelho não é negociável. Ele exige submissão total, arrependimento contínuo e fé viva. Ao relativizarmos a mensagem de salvação, ao adaptarmos o Evangelho aos gostos e conveniências humanas, traímos a própria essência daquilo que nos foi confiado. E assim, pouco a pouco, o que era sólido se torna frágil, e o que deveria ser luz se apaga, deixando a igreja vulnerável à corrupção, ao comodismo e à irrelevância. A queda do cristianismo moderno começa quando nos acostumamos a ouvir palavras suaves, em vez de confrontar corações com a verdade de Deus. Outro fator devastador que contribui para o declínio do cristianismo é a transformação da igreja em um teatro de aparências. Muitos se preocupam mais com a imagem, com a aparência de santidade, do que com a santidade real que vem do coração. João Calvino nos alertaria que Deus não se impressiona com rituais vazios ou discursos eloquentes, mas com vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quando a igreja valoriza mais eventos, programas ou aprovação social do que a fidelidade ao Evangelho, ela se esvazia de poder, a devoção se torna superficial, as palavras ganham peso, mas os corações permanecem frios. E é assim que o cristianismo se fragiliza, não por perseguição externa, mas por uma religiosidade que se contenta com aparências, ignorando a urgência de uma fé viva, convicta e obediente. Um dos sinais mais dolorosos da decadência do cristianismo é o esfriamento da fé pessoal. Muitos cristãos hoje vivem uma rotina espiritual mecânica. Oração e leitura da Bíblia se tornam tarefas, cultos viram programas, e a fé perde o vigor que transforma o coração e direciona a vida. João Calvino enfatizava que a verdadeira fé não é apenas conhecimento ou tradição, mas uma força viva que nos move a buscar a santidade, a resistir ao pecado e a proclamar a verdade. Quando deixamos que a rotina substitua a intimidade com Deus, abrimos espaço para o desânimo, para a indiferença e, eventualmente, para a morte espiritual. A igreja não cai apenas por ataques externos. Ela cai quando seus membros se acomodam, quando a chama da fé não queima com intensidade suficiente para iluminar o caminho em meio às trevas do mundo. Um dos fatores mais graves que contribuem para a queda do cristianismo é a corrupção da palavra de Deus dentro da própria igreja. Quando passamos a interpretar a Escritura segundo nossos desejos, opiniões ou conveniências, deixamos de nos submeter à verdade que é eterna e imutável. João Calvino nos lembra que a Bíblia não foi escrita para ser moldada à vontade humana, mas para moldar o homem à vontade de Deus. Cada distorção, cada simplificação conveniente do Evangelho enfraquece a fé,
engana corações e abre portas para heresias e compromissos com o mundo. A igreja moderna muitas vezes prefere palavras suaves e mensagens agradáveis a confrontos com a verdade divina. Mas é exatamente essa concessão que acelera sua decadência. A palavra corrompida deixa de ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela se torna apenas um eco vazio, incapaz de sustentar a fé verdadeira. Outro fator silencioso, mas mortal, que corrói o cristianismo é o individualismo que se infiltra entre os cristãos. Hoje muitos seguem sua fé como se fossem ilhas isoladas, preocupados apenas com a própria salvação ou bem-estar espiritual, ignorando que a igreja é um corpo vivo, chamado à comunhão, à edificação mútua e ao serviço coletivo. João Calvino nos lembraria que cada crente faz parte de um corpo maior e que a negligência em nutrir relações de fé, discipulado e responsabilidade mútua enfraquece toda a comunidade. Quando nos fechamos em nós mesmos, priorizando conforto pessoal ou opiniões individuais, abrimos caminho para a fragmentação, a apatia e a indiferença ao sofrimento do próximo. O individualismo cristão não é apenas uma falha ética, é uma traição à própria natureza da igreja, que só permanece forte quando seus membros vivem como um só, guiados pela verdade e pelo amor que provém de Cristo. Um dos sinais mais visíveis do declínio da fé cristã é a idolatria moderna, que se infiltra silenciosamente entre nós. Hoje, muitos substituem Deus por dinheiro, sucesso, fama ou aprovação social, transformando bens e conquistas temporais em deuses que ditam suas escolhas e prioridades. João Calvino nos advertiria que toda idolatria, por mais sutil que pareça, é uma rejeição da soberania de Deus e uma ameaça direta à saúde espiritual da igreja. Quando buscamos segurança, conforto ou reconhecimento em coisas passageiras, esquecemos que apenas Cristo é digno de nossa devoção e confiança. A idolatria moderna não se apresenta apenas em grandes pecados escandalosos. Ela se manifesta em desejos cotidianos, em decisões guiadas pelo medo ou pela ambição, minando a santidade e desviando a igreja de sua missão original. Cada coração que se curva a esses falsos deuses enfraquece não só a si mesmo, mas toda a comunidade de fé, contribuindo para a queda que agora enfrentamos. Outro ponto crítico na decadência do cristianismo é a fraqueza no ensino da doutrina. Muitos líderes e comunidades hoje evitam tratar dos temas profundos e desafiadores da fé, como a soberania de Deus, a eleição, a depravação humana e a necessidade da graça. João Calvino insistia que a verdadeira igreja só se mantém firme quando seus membros conhecem e entendem a palavra de Deus em sua profundidade, permitindo que ela molde suas vidas. Quando a doutrina é diluída, resumida a clichês ou suavizada para agradar, a fé perde sua força e os cristãos se tornam vulneráveis às influências do mundo e às filosofias vazias. Sem uma base sólida, a igreja se torna instável, balançando ao primeiro vento de modismo ou à mínima perseguição. O ensino fraco da doutrina não é apenas uma falha pedagógica, é uma traição ao Evangelho, porque falha em preparar o povo de Deus para viver em fidelidade e resistir às armadilhas que levam à decadência espiritual. Um dos elementos mais destrutivos que aceleram a queda do cristianismo é o pecado silencioso que se infiltra dentro da própria igreja. Não falo apenas de escândalos visíveis, mas de compromissos sutis com o mundo. Tolerância ao erro, acomodação diante da imoralidade e negligência na disciplina espiritual. João Calvino nos lembraria que o verdadeiro corpo de Cristo não pode florescer enquanto a impureza é ignorada. A santidade deve ser buscada com rigor e fidelidade. Cada pecado tolerado, cada concessão ao conformismo cria fissuras invisíveis que enfraquecem a fé coletiva.
Quando o mal é disfarçado, camuflado ou minimizado, ele corrói silenciosamente a integridade da igreja, tornando-a vulnerável a ataques espirituais e a falsos ensinos. Assim, a responsabilidade não é apenas de líderes, mas de todos os cristãos que fecham os olhos diante daquilo que o Evangelho exige que seja confrontado e corrigido. Outro fator crucial que contribui para a decadência do cristianismo é o declínio do discipulado verdadeiro. Muitos cristãos são deixados à própria sorte, sem orientação, sem acompanhamento espiritual, sem alguém que os desafie a crescer em fé e santidade. João Calvino enfatizava a importância do ensino mútuo e da responsabilidade dentro do corpo de Cristo, lembrando que a fé se fortalece quando experimenta cuidado, correção e instrução consistente. Quando o discipulado enfraquece, surgem cristãos superficiais, facilmente enganados, vulneráveis às falsas doutrinas e às seduções do mundo. A igreja perde sua vitalidade, porque cada crente isolado perde o estímulo para viver a fé de maneira radical e comprometida. Assim, a negligência no discipulado não é apenas uma falha pastoral, é uma das principais razões pelas quais o cristianismo está caindo. E a culpa, mais uma vez, recai sobre nós, que nos esquecemos de instruir e guiar aqueles que caminham ao nosso lado. Um dos pilares esquecidos que poderia impedir a queda do cristianismo é o exercício contínuo da confissão e do arrependimento. Muitos cristãos se iludem, acreditando que a fé é um selo permanente que dispensa vigilância. Mas João Calvino nos lembra que a verdadeira santidade exige um coração humilde e arrependido diante de Deus. Quando negligenciamos a confissão sincera dos nossos pecados, o orgulho e a autossuficiência se enraizam, enfraquecendo nossa comunhão com Cristo e comprometendo a integridade da igreja. O arrependimento não é apenas um ato isolado, é uma postura diária que renova a alma, fortalece a fé e preserva a comunidade de cristãos da decadência moral e espiritual. Cada cristão que recusa reconhecer suas falhas e buscar a purificação do espírito contribui para o enfraquecimento da igreja, tornando-a incapaz de resistir às investidas do mundo e do inimigo. A queda do cristianismo também se deve à falta de coragem para defender a verdade. Muitos cristãos preferem a comodidade da neutralidade ou a aprovação do mundo a confrontar o pecado e proclamar o evangelho com firmeza. João Calvino nos ensinaria que a fé autêntica não é passiva. Ela exige ousadia, disposição para sofrer e prontidão para enfrentar oposição em nome de Cristo. Quando a igreja perde essa coragem, permite que falsas doutrinas e práticas contrárias à palavra de Deus se instalem, corroendo sua integridade e autoridade espiritual. A defesa da verdade não é apenas um dever dos líderes, é responsabilidade de cada crente que deseja viver segundo os preceitos divinos. Sem essa coragem, a igreja se torna um campo estéril, vulnerável aos ataques do inimigo e à influência de uma cultura que rejeita Deus. A queda do cristianismo não pode ser atribuída apenas a líderes, governos ou à sociedade. A responsabilidade recai sobre cada cristão. João Calvino nos lembra que a fé verdadeira não é passiva nem individualista. Cada crente tem o dever de viver de acordo com a palavra de Deus, instruir, corrigir e edificar os irmãos, e resistir ao pecado tanto dentro quanto fora da igreja. Quando nos acomodamos, nos calamos diante do erro ou nos tornamos indiferentes à santidade, contribuímos diretamente para o enfraquecimento da comunidade de fé. A responsabilidade é pessoal e coletiva. Cada coração negligente, cada vida que se afasta da fidelidade, enfraquece o corpo inteiro. A igreja só se mantém firme quando cada membro assume sua parte na preservação da verdade, na prática da santidade e na defesa do evangelho.
Se queremos deter a queda do cristianismo, precisamos retornar a Cristo com sinceridade e intensidade. João Calvino nos lembra que toda reforma verdadeira começa com um arrependimento profundo e uma restauração da centralidade de Cristo em nossas vidas. Não basta seguir tradições, frequentar cultos ou manter uma aparência religiosa. É necessário buscar a presença de Deus com todo o coração, submeter-se à sua palavra e permitir que o Espírito Santo transforme cada área de nossa existência. A igreja só se fortalece quando seus membros retornam à oração fervorosa, ao estudo sério da Escritura e à prática da fé em atos concretos de obediência. Cada crente chamado a viver plenamente para Cristo é uma luz que ilumina a escuridão e um alicerce que sustenta a comunidade. Se não retornarmos a Ele, continuaremos a assistir impotentes à decadência do cristianismo ao nosso redor. A queda do cristianismo é um alerta urgente e a responsabilidade é nossa. Não podemos continuar culpando o mundo, líderes ou circunstâncias. Cada um de nós deve assumir seu papel na restauração da igreja e na preservação da verdade. João Calvino nos lembra que a mudança começa no coração do crente, com arrependimento sincero, fidelidade à palavra, coragem para defender a verdade e compromisso com a santidade. O desafio é claro: se desejamos ver a igreja forte, viva e relevante, precisamos agir agora, sem hesitação, vivendo uma fé radical e transformadora. E se você sente no coração que essa mensagem precisa ser mais do que palavras, que precisa gerar mudança, comece agora. Inscreva-se no canal Verdade Sem Filtro, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Cada passo seu fortalece a verdade e ajuda a espalhar a luz de Cristo em meio a um mundo que tão desesperadamente precisa dela. A hora de agir é agora, não amanhã, não depois. O cristianismo só será restaurado quando nós, cada um de nós, nos levantarmos e vivermos segundo a palavra de Deus. A queda do cristianismo é um alerta urgente e a responsabilidade é nossa. Não podemos continuar culpando o mundo, líderes ou circunstâncias. Cada um de nós deve assumir seu papel na restauração da igreja e na preservação da verdade. João Calvino nos lembra que a mudança começa no coração do crente, com arrependimento sincero, fidelidade à palavra, coragem para defender a verdade e compromisso com a santidade. O desafio é claro: se desejamos ver a igreja forte, viva e relevante, precisamos agir agora, sem hesitação, vivendo uma fé radical e transformadora. Se você sentiu a importância desta mensagem, inscreva-se no canal Verdade Sem Filtro, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé e desperte a igreja para a verdade de Cristo. Cada ação sua ajuda a espalhar a luz do Evangelho em meio a um mundo que tão desesperadamente precisa dela. A hora de agir é agora.